A gente vive ainda hoje uma igreja super conservadora, imagina nessa época, 15, 20 anos atrás. Como é que foi essa convivência, essa luta, já com esse pensamento progressista, esse pensamento fora da igreja, enfrentar isso de dentro da igreja? Como é que foi para você Então, Gabriel, essa missão, né? Perfeito. O que me salvou foi que essa perspectiva não foi isolada, individual. Eu e meus amigos e amigas, nós estávamos vivendo essas questões juntos. Tinha uma galera vivendo isso no Ministério de Adolescentes da Primeira Igreja Batista de Niterói. A gente começou a se perguntar assim, bem, qual a relação da nossa fé com os dilemas do mundo? As meninas lá perguntando assim, mas o cristianismo não é muito machista? Essa pregação de hoje não foi muito machista? E a gente começando a pensar sobre a questão social, desigualdade, fome, direitos humanos, diálogo interreligioso. A gente não vai perceber beleza e espiritualidade em outras religiões, não vai conversar com outras pessoas. Então, eu vivi essa perspectiva em comunhão com amigos e amigas. Tanto é que esse é o coletivo que funda a igreja da qual sou pastor até hoje, a Igreja Batista do Caminho. Então, foi um processo coletivo de entrar em crise com o fundamentalismo, mas abraçar mais intensamente ainda a fé em Jesus. Tem uma diferença aí. A gente entrou em embate com um modelo de igreja, mas a gente junto foi aprofundando o nosso amor por Jesus e o nosso compromisso com o Evangelho. Não, eu ia perguntar para ele justamente porque hoje em dia a gente escuta muito colocar a igreja evangélica tudo no mesmo balaio, assim, né? Que são eleitores conservadores, majoritariamente de direita, e você é um cara ao contrário disso. E como que é enfrentar isso dentro da igreja? Não sei nem se a palavra certa é um enfrentar, né? Ou como é que é... Dialogar, conviver, com essas pessoas dentro da igreja. Como que é isso para você sendo um pastor de esquerda, vivendo num ambiente que, imagino eu, seja majoritariamente de um eleitorado de direita? O que acontece? O campo evangélico, ele é muito plural, ele não é um bloco único. Ninguém fala em nome dos evangélicos com legitimidade. Isso tem a ver com a história, inclusive, do protestantismo. Sempre foram várias denominações. Então, esse é um ponto que a gente não pode perder de vista. Tem diversidade aí. Tem um caráter mais conservador? Acredito que sim. Mas ele é exclusivo, controla e define, explica tudo? Com certeza não. Então, só quero começar por aí. Tem muita gente que acolhe essa perspectiva e leva essa perspectiva adiante. Então, dentro do campo evangélico, tem Coletivo Evangelics, que fala sobre evangelho, evangélicos e diversidade sexual. Tem movimento feminista evangélico, tem movimento negro evangélico, tem evangélicos pela democracia, tem coalizão evangélica pelo clima. Então, debatendo a relação entre fé e meio ambiente. Tem movimento evangélico progressista, que é o MPE. Então, só quero fazer esse registro. Sim. Tem movimento progressista, vinculado assim à justiça social, democracia, dentro do campo evangélico. Então, tem acolhimento e um monte de gente fazendo coisa boa por aí. Eu sou parte disso. Agora, com relação a essa ambiência mais conservadora, que eu reconheço que existe, aí é o trabalho pedagógico, é o convívio, é a troca de ideia, é uma mescla de diálogo e de enfrentamento. Por quê? É possível dialogar com muita gente e trocar ideia, perspectivas. Agora, com determinadas figuras e lideranças que, assim, muito deliberadamente proclamam muito mais do que um conservadorismo, proclamam ódio mesmo. Isso. Com essas pessoas eu não consigo estabelecer diálogo, porque a própria forma como pensam inviabiliza qualquer troca. Então, quando eu falo enfrentamento, não é na lógica do ódio, do toma lá, da cá, mas é de dizer o seguinte, olha, esse tipo de projeto aí não tem diálogo possível. Agora, com muita gente que tem aí a Bíblia debaixo do braço e fé em Jesus no coração, e que tem uma visão conservadora de mundo, com essas pessoas eu quero trocar ideia. Com essas pessoas eu quero dialogar. E essas pessoas não são só evangélicas ou conservadoras. Vamos pensar com outras lentes também. São trabalhadores, são pessoas exploradas, muitas vezes, lutando aí para sobreviver num país muito difícil. A luta pelo pão de cada dia, pela moradia digna, por um emprego legal, renda para pagar a conta e viver bem. Então, são pessoas. Onde o Estado não atinge elas. Acaba a igreja, muitas das vezes, cumprindo esse papel que o Estado não chega, né? Tem uma palavra aí muito bíblica que é discernimento.
ter discernimento para entender aqui é ódio. Eu recebo mensagens de ódio, assim, espero que você morra. Sim. E pessoas, assim, achando que estão fazendo a vontade de Deus. O que eu vou dialogar com alguém que entra na minha rede para dizer que eu deveria morrer? Então, o meu discernimento diz aqui tem um limite, não tem o que fazer. Agora, com muita gente, não. É uma troca de ideia sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre o que é amar o próximo e respeitar as diferenças. Então, colar o signo conservador e se afastar, a gente deixa de dialogar com muita gente. E sobre essa sua outra pergunta aí, acho que igreja, pelo menos na minha vida, é um espaço que cumpre essa função mesmo, da convivência, do acolhimento, de questão social até, né? Desde muitos anos atrás, a igreja em determinado momento da história foi o Estado em si, né? Ela sempre fez esse papel de acolhimento também do povo mais pobre, que precisava de algum A igreja tipo no Brasil alfabetiza muita gente, combate muita fome. Estou romantizando a experiência e defendendo. Não, mas tem um elemento que é real. Ainda mais numa sociedade como a nossa, muito competitiva, cada um por si, todos por ninguém. Às vezes a igreja é um espaço que você volta a ter nome, que as pessoas te olham no olho, meu irmão, minha irmã, e uma pessoa que seria desvalorizada na sociedade, chega na igreja, vira um obreiro, um diácono, um pastor, uma pastora, fala, todo mundo ouve, tem um pedido de oração, as pessoas se importam, acontece um problema em casa, as pessoas visitam. Então é um debate importante.